Olá, meu nome é Jorge Santos, bem-vindos a mais uma aula de matemática, neste caso 11º ano, e o tema é derivadas, nomeadamente vamos dar um teorema que já se apresenta aqui no ecrã e depois vamos dar as regras de derivação, ok? Vou então fazer-me desaparecer daqui um bocado, vai-te embora, portanto já fui e agora ficam com o ecrã todo para a visualização da aula. Vamos aqui só focar e vamos a isto. Portanto, este teorema é um teorema muito importante que relaciona a derivada com a continuidade. Portanto, se a função tem derivada finita num ponto A, então ela é contínua no ponto A. Portanto, se existe derivada no ponto A, portanto, se existe uma derivada finita, então a função é contínua em x igual a A. Mas o contrário já não é verdade. Então tenho aqui um exemplo. Portanto, a derivada é uma função muito exigente em que ela tem que ter um comportamento muito suave. Portanto, a ver, ela está a crescer, aqui está a crescer muito depressa, mas depois está a crescer mais lentamente, depois fica constante e depois passa a crescer lentamente no início e depois rápido, ok? Tem que ter um comportamento suave, portanto, se a função tem derivada nos pontos, tem um comportamento suave, então ela é contínua. Mas eu vou dar aqui um exemplo vosso conhecido, que é da função módulo que faz o v, e então cá tenho, portanto, a função está a crescer, aqui tem derivada em todos os pontos, mas chega aqui e tem uma mudança brusca. E nessa mudança brusca, pois é, ele não vai ter derivada neste ponto. A mesma coisa acontece com descontinuidades. Portanto, aqui a função tem uma mudança brusca, não tem derivada. Aqui também tem uma mudança brusca, não tem derivada. Então, relacionar com a continuidade. Reparem que aqui a função, apesar de ser contínua, não tem derivada por causa da mudança brusca. Aqui também, como é um ponto de descontinuidade, a função também não tem derivada neste ponto que aqui está. Em relação aqui, portanto aqui não é contínua nem tem derivada neste ponto. Neste aqui é outro caso em que ela é contínua, ok, mas que não tem derivada. Portanto, eu posso também fazer aqui o contra-recíproco, dizendo que se f de x não é contínuo em x igual a A, como é o caso aqui, não é contínua em x igual a A, ok, implica que não existe f' de A, quer dizer que se uma função não for contínua num ponto, então não terá derivada finita nesse ponto. Ok, e pronto, em relação aos teoremas, estamos. Agora vou dar-vos aqui as regras de derivação e vou dar todas, vou pôr todas aqui. Regras de derivação. Portanto, e são as regras do 11º ano. Portanto, em vez de estarmos a fazer sempre a derivada pela definição, chegou-se à conclusão, por várias demonstrações, que era rápido fazer derivadas e havia determinadas regras que se verificavam sempre. Então vou passar aqui algumas regras. Deixem-me só tirar aqui esta publicidade. E vamos então pôr aqui então as várias regras de derivação. Eu vou pôr aqui assim a vermelho, portanto tenho uma constante vezes uma função, a derivada vai ser representada por uma plicazinha, ok? Cuidado para não se confundir com 1, e quando eu estou a fazer esta derivada, o k pode ser para fora, vezes o f', às vezes pomos assim, ok? Mais, sempre que eu tenho uma soma, portanto f mais ou menos g, eu vou pôr mais ou menos g, linha, então quer dizer que eu posso separar, posso fazer o f' mais ou menos o g', é a derivada de f mais ou menos a derivada de g. Sempre que eu tiver a derivada de uma constante, ora, uma constante, se nós pensarmos, é uma função que não cresce nem decresce, então a derivada vai refletir o crescimento e o decrescimento da função. Lembrem-se da relação entre a derivada e a taxa média de crescimento, portanto, a derivada é a taxa de crescimento instantâneo da função. Se a função não cresce, a sua derivada será zero. Ok? A derivada do produto, aqui bem mais complicado, temos que arranjar a forma de fixar, não é difícil. Portanto, eu vou pôr como eu sempre aprendi e prefiro. Portanto, eu costumo dizer que é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Ok? O que interessa é que de um lado deriva-se 1
e o outro não se deriva, do outro deriva-se aquele que não se derivou atrás e multiplica-se pelo outro, ok? Depois vem a derivada do quociente, o f sobre g, ok? Também esquisita. E a derivada do quociente vai ser igual aqui, mas com menos no meio. Portanto, é a derivada do primeiro vezes o segundo, menos a derivada do segundo vezes o primeiro, ou se preferirem, a derivada do de cima vezes o de baixo, menos a derivada de baixo vezes o de cima, sobre o de baixo ao quadrado. Ok. Depois vem a derivada de uma função levantada a n. Ok, eu tenho a minha função levantada a n e vou fazer a derivada dela. Eu tenho que saber que o n cai, ok, e fico com o f levantado ao n menos 1, vezes, ainda tenho que fazer a derivada do f, ok? Depois vem a derivada da composta. Pronto, e a derivada da composta é muito importante, principalmente no 12º ano também. Portanto, g após f', então, de x, eu vou pôr aqui assim um x, pela primeira vez vou pôr aqui x, porque é importante para aqui, que eu tinha que fazer o g' do fx, vezes o f' de x. Ok? Depois já vamos ver exemplos de cada um destes, prefiro dar as regras todas. Aqui são já regras mais específicas, por exemplo, é a derivada de x, ok? Vocês têm que saber que a derivada de x é 1, podem utilizar a definição para chegarem a este tipo de fórmulas. A derivada de x ao quadrado é 2x, eu já explico, portanto, a forma mais fácil de obter isto. A derivada de x ao cubo, mas isto são as derivadas apresentadas no livro, 3x quadrado. Depois vem a derivada de 1 sobre x, e temos que saber que é menos 1 sobre x quadrado. Ok, eu já vou dar uma fórmula que permite fazer estas todas numa só. Depois temos a raiz índice n de x, e é para decorar que é 1 sobre 2 raiz de x, okay? Mas eu já vou dizer uma maneira de fazer isto mais fácil, e vou generalizar então algo. Portanto, se eu tiver, portanto, qualquer número racional levantado, portanto x levantado a alfa, com alfa racional, e se eu fizer a derivada, portanto isto pode ser uma fração, pode ser um número negativo, pode ser, é fácil, o alfa cai, sem se magoar, alfa, ok? E ficamos com x levantado a alfa menos 1. Portanto, isto é a regra. Então, eu vou pôr aqui, mas eu não utilizo, porque basta-me saber esta aqui. Por exemplo, se eu tiver raiz índice n de x, ok, linha, portanto, a derivada de uma raiz de índice n é 1 sobre n, raiz índice n de x levantado a menos 1. Portanto, eu não gosto nada destas, decorar isto tudo. Eu vou-vos dizer como é que eu faço isto, e utilizo pura e simplesmente esta que está aqui assim. Portanto, esta substitui todas as que estão nesta coluna, está bem? Este x levantado a alfa. Então, vamos lá fazer aqui algumas derivadas. E então, vamos fazer aqui exercícios. Portanto, eu vou inventar os exercícios. Tá bem? Depois, quem quiser fazer os do livro, faz os do livro. Então, exercício. Então, vamos começar com a derivada da constante. Imagina que eu tenho uma função f de x igual a 3, ok? Eu quero saber o que é igual a f' de x. Portanto, f' de x. Portanto, f' de x normalmente representamos só por 3 linhas, e a derivada da constante é igual a 0. Ok? Portanto, nada que enganar. Vamos começar agora com f de x igual, por exemplo, agora vou pôr um polinómio, por exemplo, 3x ao cubo menos 2x quadrado menos 3x mais 5. Ok? E vamos utilizar aqui então a derivada, portanto, f' de x. Uma das formas de representação é simplesmente pôr 3x ao cubo menos 2x quadrado menos 3x mais 5 linha. Ora, a derivada da soma e da diferença é a soma ou a diferença das derivadas. E o que acontece é que
o número que está aqui passa para trás. Portanto, aqui a constante fica e este número que está no expoente passa a multiplicar. Portanto, fica 3. Eu aqui vou fazer devagarinho, mas o próximo vou ser mais rápido. 3 vezes o 3 cai e fica levantado a x. Portanto, o 3 cai. Portanto, 3 passa para trás, o 3 cai e fica levantado a x. E fica x levantado a difícil. Levantado a 3 menos 1. Ok? Desce o grau, é o que eu costumo dizer. Depois, menos 2, passa para fora. O 2 que está em cima cai. E ficamos com o x levantado a 2 menos 1. Portanto, o grau vai baixando. Ok? Menos 3x, também poderia pensar desta forma. Portanto, passo o menos 3 para fora. E depois o x é levantado a 1. 1 passava para trás, a multiplicar, e ficava x levantado a 0. Então, sempre que é menos 3x, sempre que é qualquer coisa x, a derivada é o número que está atrás. Portanto, menos 3. E a derivada de 5 é 0, mais 0. Ok? Ou seja, isto rapidamente dava 9x ao quadrado menos 4x menos 3. Então agora vamos fazer rápido. Vou fazer aqui também uma função grande, f de x igual, imaginem assim, 2x à quinta menos 3x à quarta mais 2x ao cubo menos 5x quadrado mais 6x mais 1/3, por exemplo. Ok? Não vou perder muito tempo a escrever isto tudo, portanto o f' de x não seria mais do que agarrar nisto tudo que está aqui e pôr o símbolo de derivada. Vamos fazer então, vai ter que caber aqui. Vamos fazer rápido. Olha, o 5 passa ali, 5 vezes 2, 10. 10 e o grau baixa, x à quarta. Ok? 4 vezes 3, 12 menos 12 e depois o grau baixa, x ao cubo. 3 vezes 2, 6x ao quadrado, baixa o grau. Menos 5 vezes 2, 10x levantado a 1, ou seja, 10x. Depois, mais 6, mais 0, ou seja, mais 6 só. Ok? E já temos então a derivada desta função. Portanto, vimos aqui a derivada da soma, vimos a derivada de polinómios. Vamos a ver aqui mais derivadas. E vamos então agora envolver as raízes. Ok? Imaginem que eu tenho f de x igual a raiz quarta de x ao cubo. Ok? E eu quero fazer a derivada disto. Bem, para fazer a derivada disto, portanto, f' de x há de ser igual, pomos sempre em potência. Ok, isto é x levantado a, o 3 aumenta ao número, o 4 diminui ao número, portanto o 3 fica no numerador, o 4 no denominador. Linha. Agora faz sempre da mesma maneira. Igual, o 3 quartos cai e fica levantado a x, fica x levantado a 3 quartos menos 1. Ok? Só isto. Vamos lá. Então agora corrigir, portanto, simplificar, quero dizer, 3 quartos de x levantado, isto é menos 4 quartos, fica menos 1 quarto. Vamos continuar. Se o x está levantado a menos 1 quarto em cima, passa para baixo, levantado a 1 quarto. E se o x está levantado a 1 quarto, isto significa que eu vou ficar com 3 sobre 4 raiz de x, e como 1 é o que está a aumentar o número, aqui é 1, e o 4 está a diminuir o número, isto era uma raiz quarta. Ok? E já fizemos a derivada de uma raiz. Vamos fazer então agora uma derivada de algo mais estranho. Imagina que eu tenho 1 sobre raiz quinta de x ao quadrado, por exemplo. Ok? Como é que eu faço isto? Bem, vou fazer então o f' de x. F' de x. Então o f' de x vou procurar pôr isto sob a forma de potência. Fica x, o 2 aumenta, o 5 diminui. Ok? Linha. Isto significa que se está em baixo levantado a 2 quintos, pode passar para cima, levantado a menos 2 quintos. 2 quintos. Linha. Ok? Como é que eu faço a derivada? O menos 2 quintos cai. E fica o x levantado a menos 2 quintos menos 1. Menos 2 quintos menos 1. Ok? E vai dar menos 2 quintos. X levantado a... E agora, menos 1 é menos 5 quintos, menos 7 quintos. Menos 7 quintos. Ok, então...
vamos agora simplificar e ficamos com menos 2 em cima, sobre, e em baixo fica 5 e ficamos com o x levantado a 7 quintos em baixo. 7 quintos. Ok? Ficamos com menos 2 em cima, 5 em baixo, e agora ficamos com uma raiz quadrada de x, e agora o 7 aumenta o número, o 5 diminui o número. Podemos ainda simplificar um bocadinho, porque sabemos que cada 5 iguais passam um para fora, então fica aqui com 5, aqui fica, vou fazer devagarinho, aqui é a raiz quinta, isto é x à quinta vezes x ao quadrado, certo? Porque dá-se a minha base e somam-se os expoentes, então fico com menos 2, 5x, porque raiz quinta de x à quinta é x, raiz quinta de x ao quadrado. Ok? Temos aqui. Vamos agora lidar com por exemplo, com o quociente. Ok? Então, vamos fazer o quociente. Imaginem que eu tenho assim um f de x igual, e agora imaginem que eu tenho 2x sobre 1 mais x quadrado. Como é que eu faço esta derivada? Portanto, vamos lá fazer o f' de x. F' de x. Ok? F' de x. Portanto, 2x sobre 1 mais x ao quadrado. Linha. Agora é o quociente. Então, o quociente é a derivada do de cima. Depois, quem conseguir fazer mais rápido, faz mais rápido. Mas como é a primeira vez, derivada de cima vezes o de baixo. Menos a derivada do de baixo vezes o de cima. Sobre o de baixo ao quadrado. E ainda temos derivadas para fazer. Esta e esta. A derivada de 2x é só 2. Ok? Porque 2x é uma reta constante, cresce sempre ao mesmo ritmo, por cada unidade que o x aumenta, o y aumenta 2 unidades, portanto a derivada é 2 e reflete esse tal crescimento constante da função. Portanto, 2, 1 mais x quadrado, menos, agora a derivada de 1 é 0, e a derivada de x ao quadrado é 2x, então ficamos com 2x vezes 2x. Pronto, e a derivada foi feita, já não há mais derivadas a fazer, agora é só fazer cálculos, fica com 2 mais 2x quadrado menos 4x quadrado sobre 1 mais, não desenvolvam em baixo, não vale a pena, está bem? Não se desenvolve, portanto dá 2 menos 2x quadrado sobre, podia pôr o 2 em evidência, mas não vou estar a perder tempo, mais x ao quadrado, ok, portanto mais uma, já aplicámos várias, ok, reparem, já aplicámos esta que está aqui, já aplicámos esta, já aplicámos esta, já aplicámos esta que também, esta aqui ainda não, portanto aplicámos foi esta aqui assim, portanto falta-nos, portanto esta ainda não foi aplicada, falta-nos então aplicar, portanto o produto e a composta, a da raiz também já fizemos, ok, acho eu, certo, fizemos sim senhora. Pronto, falta-nos então aplicar, portanto, a do produto e esta que está aqui assim e o da composta. Portanto, eu vou agora fazer uma destas, está aqui assim. Então, imaginem que eu tenho a minha função é f de x igual a 2 menos 3x ao cubo levantado a 10. Ou seja, mesmo de propósito, levantado a 10, que é para não dar a hipótese de a gente andar a fazer multiplicações, 2 menos 3x ao cubo, vezes 2 menos 3x ao cubo, não há hipótese. Isto é grande demais. Então, vamos lá fazer a derivada. F' de x. Então, aqui o esquema é o mesmo. Vou pôr a linha, levantado a 10, linha, derivada. Ora, o 10 cai, e fico com o 2 menos 3x ao cubo levantado a 10 menos 1, que é 9. Mas eu ponho aqui 10 menos 1, que é a primeira vez. Mas ainda tenho que fazer a derivada do que está cá dentro. Reparem bem, o n cai, a função fica levantada a n menos 1, mas ainda tenho que derivar o que está dentro. Portanto, vezes a derivada do que está cá dentro. 2 menos 3x ao cubo, linha. Vamos então indicar quanto é que isto dá. Dá 10.
2 menos 3x ao cubo levantado a 9 vezes, e agora a derivada de 2 é 0, menos, agora o 3 cai, 3 vezes 3, 9, x ao quadrado. Ok? Podemos fazer agora multiplicação com o 10 e vai dar menos 90x ao quadrado, 2 menos 3x ao cubo levantado a 9. Ok? E temos também já feita mais esta aqui assim. Ok? Mais coisa. Agora vamos fazer o quociente. Também já fizemos o quociente. Fizemos, não fizemos, foi um produto. Então, para fazermos um produto, eu vou aqui dificultar um bocadinho e eu vou dizer que a minha função f de x há de ser igual. E para fazer um produto, atenção, que a gente só deve utilizar a derivada do produto quando a função f e a função g têm x de um lado e do outro, está bem? Não é tipo derivada de 3x ao cubo, não é a derivada do produto, ok? É a derivada de 3 vezes x ao cubo, não, tem que ter x de um lado e do outro. Também funciona se vocês aplicarem a derivada do produto a 3x ao cubo, só que não vale a pena porque é um desperdício de tempo. Mas podem tentar aplicar a regra do produto para fazer a derivada de 3x ao cubo. É a derivada do 3 vezes o x ao cubo mais a derivada do x ao cubo vezes o 3 e vocês vão ver que dá exatamente a mesma coisa e que vai dar então o tal 9x quadrado. Ok, se for preciso eu depois faço convosco para vocês verem, mas por favor, se fizer é para vocês não fazerem nunca mais. Está bem? Portanto, então vamos lá pôr. Portanto, imaginem que eu tenho assim 1 menos 3x ao quadrado ao cubo vezes, imaginem, x levantado a 10. Ok? Portanto, como é que eu derivo esta função? Tenho que fazer a derivada do produto. Ok? Então, claro que eu podia simplificar isto ao máximo, mas eu estou a fazer para não poder fazer. Então até vou dificultar e vou pôr aqui um 5. Ok? Que é para não cairmos na tentação. Então vou fazer a derivada disto tudo. X levantado a 10, linha. Então vamos fazer, portanto, é a derivada do primeiro vezes o segundo, portanto, 1 menos 3x ao quadrado à quinta linha. Depois, quando vocês estiverem já habituados, começam logo a derivar. A derivada do primeiro vezes o segundo, mais, agora a derivada do segundo, que é x levantado a 10 linha, vezes o primeiro. E o primeiro é 1 menos 3x ao quadrado à quinta. Ok? Que é igual a isto. Muito bem, aqui o 5 cai, fico com 5, levantado a 1 menos 3x ao quadrado à quinta, não, é à quinta, é à quarta, porque o grau baixa, mas ainda tem que derivar o que está cá dentro. 1 menos 3x ao quadrado, linha. Ok? Daqui, o x levantado a 10 é fácil, porque fica 10x à nona, vezes agora 1 menos 3x ao quadrado à quinta. Só nos falta derivar o menos 1 menos 3x quadrado e vamos ficar com 5. 1 menos 3x ao quadrado à quarta. Esta derivada, a derivada de 1 é 0. Ok, é 0. E aqui o 2 cai, fica menos 6x levantado a 1. Ok, menos 6x mais 10x à nona, 1 menos 3x ao quadrado à quinta. Ok? Vamos tentar aqui pôr em evidência alguma coisa, mas eu primeiro vou simplificar. Aqui dá menos 30, ou seja, isto em 30 menos 30x. Só vou pôr em evidência porque vocês têm que se habituar a pôr em evidência sempre. Então vamos aproveitar, estarmos aqui, vamos pôr em evidência tudo o que a gente conseguir. O que é que tem em comum cada um deles. Então vamos começar. Para já, o menos não é comum, certo? Mas podia pôr menos em evidência. Não, 30, temos o 10, eu posso pôr 10. 10. O x também posso pôr, porque está de um lado e está do outro. E o 1 menos 3x ao quadrado à quarta também posso pôr. Ok, evidência. O que é que sobra? Deste lado sobra menos 3. Repara, depois vocês façam sempre a propriedade distributiva para ver se está certo. Aqui o 10 está. Depois é x à oitava, que é para dar x à nona. E depois para dar 1 menos 3x ao quadrado à quinta, basta multiplicar por 1 menos 3x ao quadrado. E tínhamos assim posto em evidência, claro que podíamos simplificar, isto está aqui.
Mais coisas. Em relação à derivada da composta. A derivada da composta já foi efetuada por nós. Portanto, a derivada composta é quando nós derivamos, portanto, uma função que está dentro de outra função. E, de facto, nós já tivemos essa situação. Portanto, eu vou pôr aqui assim, derivada da composta. E vou-vos mostrar o seguinte. Portanto, imaginem que eu tenho a minha função f de x é igual a x levantado a 10. Ok? Ou seja, vou demonstrar com esta. Ok? Que isto é uma derivada composta. E depois tenho o meu g de x, que é igual a 2 menos 3x ao cubo. 2 menos 3x ao cubo. Então, o meu objetivo vai ser calcular, por um lado, o f após g linha de x, ok? E o g após f linha de x, ok? Bem, como é que eu posso fazer isto? Bem, para já posso preparar e fazer que o f' de x é igual a 10x à nona. O g' de x também posso preparar, é igual a menos 9x ao quadrado. Ok. Bem, segundo consta, o f após g linha de x terá de ser feito. Depois acabamos nunca a fazer, portanto, isto desta maneira. Acabamos sempre por fazer primeiro a montar a função composta e depois é que se faz a derivada. Mas vamos tentar então. Portanto, isto vai ser o f' do g de x vezes o g' de x. Vamos lá ver se isto vai funcionar. Portanto, o que é o f' do g de x? Portanto, o f' eu tenho aqui, é o 10x à nona, mas em vez de ser 10x à nona, é 10. E em vez de ser o x que fica a 9, é o g de x que foi levantado a 9. G de x levantado a 9. Portanto, em vez de ser 10x à nova, é o f' de g de x, é aqui fica. E o g' de x, vou buscar aqui que é vezes menos 9x quadrado. Pronto, agora poderei substituir então e ficam 10. Vou buscar a função, o g de x é 2 menos 3x ao cubo, ok? Levantado a 9 vezes menos 9x quadrado, posso simplificar e ficam menos 90 x ao quadrado 2 menos 3x ao cubo levantado a 9. Vamos comparar com o de cima, ok? Cá temos também, portanto, a derivada, ok? Que tínhamos feito em cima é igual, ok? Por outro lado, vamos agora, que não tínhamos feito, fazer o g após f linha de x, ok? Então vamos lá fazer a derivada do g após f' de x. Portanto, há de ser o g' de f de x vezes o f' de x. Bem, o g' de f de x não é mais do que menos 9 g de x, portanto f de x menos 9 é f de x levantado ao quadrado, ok? Portanto, no sítio do x eu ponho o f de x e agora vezes a derivada de f, e a derivada de f é vezes 10x à nona, ok? Vamos substituir agora o f de x, ficamos com menos 9 e agora o f de x é x à décima ao quadrado vezes 10x à nona. Portanto, isto vai dar menos 90, aqui dá x levantado a 20, vezes x levantado a 9, e fica menos 90, x levantado a 29. Ok, vamos agora
tentar montar em primeiro lugar o g após f de x e depois fazer a derivada. Portanto, a alternativa, vou passar as funções outra vez, quanto é que era o f de x e quanto era o g de x. O f de x é x à décima, o g de x é 2 menos 3x ao cubo. 2 menos 3x ao cubo. Ok? O que eu vou fazer é o g após f de x. Primeiro vou fazer o g após f de x. E só depois de montar é que faço a derivada. E vamos ver que terá a dar o mesmo, a não ser que eu me tenha enganado. Portanto, o g após f de x é o g de f de x. Ou seja, no sítio do g, no sítio do x eu pôr f de x. Portanto, será 2 menos 3 e f de x ao cubo. Ou seja, 2 menos 3, e agora no sítio aqui do ao cubo ponho x levantado a 10. Portanto, x levantado a 10 ao cubo. Ok? E fico com 2 menos 3, x levantado a 30. Agora vou fazer o g após f linha de x, e em vez de utilizar a forma, não, vou buscar diretamente a função a que cheguei aqui assim, logo a função. E vou fazer 2 menos 3x, levantado a 30, linha. Ora, a derivada 2 é 0, este 30 passa para baixo a multiplicar, fica menos 90, e fica com x levantado a 30 menos 1, que é 29. Ou seja, fica com menos 90, x levantado a 29. Vamos só confirmar se foi isto que nos deu. Sim, senhora, menos 90x levantado a 29. Vou só fazer aquela nota do seguinte, portanto, sempre que uma minha função, eu vou dar aqui um exemplo, seja, por exemplo, 5x, por exemplo, à quarta, ok? Como é que eu devo fazer a derivada da função? Portanto, a derivada da função, utilizando, portanto, as regras todas, é 5x à quarta, ok? Vou indicar todas. O 5 é uma constante, pode passar para fora e eu só tenho que derivar o x à quarta. Isto é importante, o aluno saber isto, que sempre tenho uma constante a multiplicar, eu posso passar para fora. E a derivada de x à quarta será, portanto, 4x ao cubo, como nós já percebemos. Então 5 vezes 4 é 20x ao cubo. Okay. Agora, o que é que eu peço aos alunos? Epá, por favor, não se ponham a fazer a derivada do produto. Podem fazer. Portanto, em alternativa, portanto, o f' de x seria, isto é para não fazer. Portanto, 5x à quarta linha. E então, agora o aluno via aqui um produto, e é verdade, ele está cá, mas em vez de passar a constante para fora e fazer a derivada, ou então fazer rápido, que é fazer este aqui multiplica por este, 5 vezes 4, 20, x ao cubo. Ou seja, uma pessoa faz isto rapidamente. Agora, eu vou fazer pelas regras de derivação. É a derivada do 5 vezes x à quarta. É a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo, que é x à quarta linha, vezes o primeiro. Ok? E vou fazer. Só que a derivada de 5 é 0. Ou seja, eu fico com 0 vezes x à quarta, mais 4x ao cubo, vezes 5. Ou seja, está 0, mais 20x ao cubo, ou seja, dá 20x ao cubo. Ou seja, eu fiz isto aqui em 4 passos, quando podia ter feito num só. Ok? Portanto, não se ponham a fazer a derivada do produto quando não existe derivada do produto. A derivada do produto faz-se quando eu tenho x de um lado e do outro. Ok? Só assim é que faz sentido fazer a derivada do produto. Vou dar aqui um exemplo. Imagino que eu tenho uma função f de x igual, vou só pôr assim, portanto, raiz de x mais 1 vezes, imaginem vocês, vezes x ao quadrado, por exemplo. Ok? Portanto, tenho esta aqui e quero fazer a derivada disto, f' de x. Vou começar a preparar o x mais 1 e vou pôr x mais 1 levantado a 1 meio vezes x ao quadrado linha. Aqui sim, porque eu tenho x de um lado e do outro. Então vou fazer a derivada do primeiro, portanto, x mais 1 levantado a 1 meio linha, vezes o segundo, vezes x ao quadrado. Ok? Mais a derivada do segundo,
vezes o primeiro, que é x mais 1 levantado a 1 meio. Ok? Então agora 1 meio cai. Ficam x mais 1 levantado a 1 meio menos 1, que é menos 1 meio. Ok? Vezes ainda a derivada do que está cá dentro. Vou pôr aqui x mais 1 linha. Vezes ainda o x ao quadrado, não se esqueçam. Esta é fácil, porque a derivada de x ao quadrado é só 2x levantado a 1, é 2x, multiplica x mais 1 levantado a 1 meio. Okay? Vamos então agora, este x mais 1 passa para baixo, este 1 fica em cima e fica 2x mais 1 levantado a 1 meio. Okay? A derivada de x mais 1, a derivada de x é 1, é mais 0, vezes x ao quadrado, e aqui já podemos pôr a raiz 2x, raiz de x mais 1, ok? Porque o 1 aumenta o número e o 2 é o índice da raiz. E aqui também já podemos fazer, isto está x ao quadrado em cima, em baixo está 2 raiz de x mais 1, mais 2x, raiz de x mais 1. Bom, e temos aqui então, portanto, uma aula sobre regras de derivação e pronto, e podem fazer, portanto, os exercícios do livro todos relacionados com isto, exceto os exercícios que relacionam a derivada com o crescimento e o decrescimento da função. Portanto, vou só pôr aqui um apontamentozinho, fica já para a próxima aula. Isto é um resumo meu, portanto, eu nem vi bem, portanto, a forma como dão no livro, mas é algo assim do género. Portanto, o que é que eu sei? Portanto, se uma determinada função for diferenciável, ou seja, se admitir derivada, e se essa derivada for positiva, portanto, se o f' de x for maior que 0, então nós temos que f de x é crescente. Portanto, sempre que a derivada é positiva, ou seja, a taxa de variação de instantânea é positiva, a função é crescente. Quando a derivada for negativa, significa que f de x é decrescente. Então, e vocês dizem, então e quando a derivada se anular? Quando f' de x for igual a 0, portanto, por aqui de ok, f' de x igual a 0, nós dizemos que temos um ponto, os professores não vão utilizar, portanto é um ponto crítico, é um possível extremo da função, porque pode não ser extremo, possível é extremo da função. Okay, possível extremo quer dizer que pode ser um máximo, pode ser um mínimo, ou então um chamado ponto de inflexão. Máximo ou mínimo pode ser extremo ou ponto de inflexão. Ponto de inflexão quer dizer que não é máximo nem mínimo. Ok, vou dar então dois exemplos. Vou dar o exemplo do y igual a x ao quadrado. Ok, temos a função y igual a x ao quadrado. Então a nossa derivada também a gente pode identificar como y linha. Ok, é 2x. Então o nosso estudo do 2x, vamos ver quando é que se anula. Portanto, fazemos um cálculo auxiliar, vamos ver quando é que se anula. 2x igual a 0 equivale a x igual a 0. Então fazemos o quadro dos sinais. Portanto, e no quadro dos sinais, nós vamos pôr, pois, o y', que é a derivada, que se anula no 0, e depois pomos a nossa função y. Ok? Então, aqui anula-se, aqui é negativa, porque isto é uma reta crescente. Portanto, não esqueça, vou pôr aqui atrás que isto é 2x, e este aqui é o x ao quadrado. Ok? É como se fosse a nossa função f', e aqui é a nossa função f. Então, eu sei que a derivada, isto é uma reta crescente, que se anula no 0, certo? Vem dos negativos para os positivos. Ok? Então, eu sei que é menos, e depois passa a mais. Então, quer dizer que esta função é crescente, e depois aqui é decrescente. E como a função é diferenciável, então, se ela cresce e depois decresce, aqui vai ter um máximo. Max. Ok? A função tem um máximo. Vamos ver outra função, por exemplo, y igual a menos x ao quadrado.
ok? Aqui o y' é igual a menos 2x, portanto aqui é ao contrário, portanto o cálculo auxiliar novamente, fazer o 2x menos 2x igual a 0 equivale ao x igual a 0. Pronto, então íamos ter aqui novamente um quadro de sinais, ok, aqui é o 0, que é o y', que é o menos 2x, que se anula aqui, mas há uma reta decrescente que se anula no 0, vem dos positivos para os negativos, portanto vem dos mais para os menos, então agora o nosso y, que é menos x ao quadrado, ok, não se esqueçam que isto era uma parábola que tinha concavidade virada para cima, portanto aqui enganei-me, portanto aqui é uma parábola que tem concavidade virada para, vocês já devem ter reparado que eu me enganei, portanto a derivada é negativa, ainda bem que eu voltei para trás. Então, se a derivada é negativa, a função é decrescente, está bem? Aqui é que sim, portanto aqui acresce, tem um máximo e aqui decresce, certo? Porquê? Porque era uma parábola com concavidade virada para baixo, ok? Cá está. Aqui as retas tangentes têm declive positivo, aqui é nulo, e aqui as retas tangentes têm declive negativo, ok? O que faz com que onde a função tem, onde o declive da reta tangente é positivo, a função está a crescer. Quando o declive é nulo, é um possível extremo, que é o caso de ser extremo, que as funções são diferenciáveis. E aqui, quando o declive da reta tangente é negativo, a função é decrescente, portanto aqui é negativo, 10, e aqui positivo, desculpem lá, este é enganozito meu. Agora vamos ver o exemplo de um ponto de inflexão, portanto aqui é o mínimo, portanto e não máximo, mínimo, ok? Aqui, vamos lá ver se estiveram atentos há bocado e se viram isto ou se passou despercebido. Portanto, agora imaginem, y igual a x ao cubo. O que acontece no y igual a x ao cubo? O y igual a x ao cubo, se eu for fazer a representação gráfica, e vocês podem fazer na máquina ou experimentar fazer dando pontos, portanto vai ser uma coisa assim no género. Portanto a função faz isto e neste ponto aqui não é máximo nem é mínimo, e como vocês podem reparar, portanto aqui a derivada é sempre positiva, mas neste ponto a derivada vai ser nula porque a equação da reta tangente vai ser horizontal. Vamos lá ver então como é que é o y'. O y' é 3x ao quadrado. Vamos fazer como cálculo auxiliar, vamos lá ver quando é que a derivada se anula, porque as derivadas, o zero das derivadas são os possíveis extremos da função. Então isto é igual a zero quando o x é igual a zero. Então a representação vai ser feita também assim. Portanto, eu vou ter o menos infinito, aqui eu não pus nada, mas vocês podem pôr aqui é menos infinito, mais infinito. Bem, isto foi só esquecimento, menos infinito, mais infinito, e aqui também menos infinito, o zero e o mais infinito. Aqui nós temos o nosso y' que é 3x quadrado e o nosso y que é x ao cubo. Então, aqui anula-se, aqui, só que 3x ao quadrado é uma parábola que é sempre positiva exceto no zero, portanto aqui é mais. Então o que é que vai acontecer? Vai acontecer que a função principal cresce e depois continua a crescer. Então como é que não pode ser extremo? Porque para ser extremo a função tinha que crescer e decrescer, e era máximo, ou então tinha que crescer e crescer para ser um mínimo. Quer dizer que a função aqui tem o chamado PI, que é o chamado ponto de inflexão. Portanto, o ponto 0,0, por acaso era o 0 f de 0, ok? O f de 0, portanto, e o 0 f de 0, portanto, é ponto de inflexão. Portanto, era o ponto 0,0, é ponto de inflexão. Ponto de inflexão, é como se diz. Aqui era o ponto também 0,0, ok? E este 0 é o nosso máximo, e este 0 que é o x a gente chama-lhe o maximizante. Portanto este era o f de 0, ok? Aqui. Neste aqui era o mínimo, portanto tinha o ponto 0 f de 0, que por acaso também é 0,0. Este 0 eu chamava-lhe o mínimo. E este aqui era o minimizante. Minimizante. Ok? Portanto, os extremos são os y, ok? São os valores que a função assume. Os extremantes são os x's, que são minimizantes e maximizantes. Extremos, mínimos, máximos. Extremantes são os x's, que são os minimizantes e maximizantes. Pronto, ok, já podem fazer muitos exercícios, portanto,
do vosso livro, ok? A matéria de derivadas está quase concluída. Na próxima aula iremos concluir com mais exercícios e pronto, muito obrigado pela vossa atenção, estudem muito, porque isto vai ser das componentes mais importantes para o 12º ano, ok? Fiquem bem.